Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula. E a nossa videoaula de hoje, meninas, vai ser deste lindo centro de mesa. Ele é muito fácil de fazer, bem rápido, tá? Às vezes vocês olhando aí, né, pode às vezes pensar que ele é difícil de estar fazendo, por causa desses detalhes, né, destes motivos aqui, ó, desenhos que a gente tem, né? Mas ele é bem fácil de fazer, meninas. Olha que maravilhoso que ficou este centro de mesa, meninas. Olha que lindo que ficou. Eu tenho certeza aí que vocês vão gostar de estar trabalhando ele. Meninas, no início do vídeo, tá? Eu mostrei aí pra vocês, tá? A nossa linha, a qual eu usei pra estar trabalhando este centro de mesa, que é a linha Anne, tá? Aqui está, ainda sobrou, tá? Ainda um pouco de linha aqui. Tá? Essa é a linha da Anne da Círculo de 500 metros. E esta cor é a cor chiclete, cor 3131, tá? Então, um novelo desse de 500 metros, tá? Vai estar dando para você fazer tranquilo, ainda vai sobrar. E a agulha que eu usei é a Soft da Círculo de 2 milímetros. E esse aqui, menina, trabalhado com a linha Anne, ele ficou medindo 54 centímetros de diâmetro, tá bom? Se vocês quiserem que ele fique maior, né, pode estar trabalhando ele com a linha Charme ou a linha Bela, que o Tex é maior, né, é mais do que a da linha Anne. Mas também, se quiser estar trabalhando também com o barbante número 4, pode estar à vontade. Durante o vídeo eu explico aí pra vocês, tá bom? Se caso de vocês quiser estar aí, querer embabar, só está diminuindo aqui as correntinhas, tá bom, meninas? Aonde nós temos as correntinhas, vocês, se quiserem estar diminuindo, porque às vezes pode estar embabando, né? Então, diminua, tá bom? Então, meninas, era isso, tá? Eu espero aí que vocês gostem da aula. Se gostar, não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar, comentar, tá bom? E para você que ainda não é inscrito, que está chegando agora, aproveita, tá? Vai aí embaixo, se inscreva, ativa aí o sininho de notificação na opção todas, para que todas as vezes que a gente postar um vídeo, o YouTube notifica você e você vem aí acompanhar os nossos trabalhos, tá bom? Então, meninas, vamos agora para o nosso passo a passo. Agradeço a cada uma, tá, de vocês que estão fazendo companhia aí nas nossas videoaulas. E bora lá, então, fazer este lindo centro de mesa. Mas lembrando a vocês, tá bom, meninas? Que a cor e a linha vai à escolha de vocês, tá bom? Eu trabalhei esse no tom de rosa, mas vocês podem estar trabalhando a cor da preferência de vocês. Então, meninas, vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Meninas, para nós fazer aqui a nossa aula, tá? Eu vou usar aqui a linha Anne da Círculo. Este novelo, ele contém 500 metros. E esta cor é a 3131, é a cor chiclete. A Tex dele é a 295, a agulha recomendada é a 1,75. Porém, meninas, eu vou usar a minha agulha de 2 milímetros, porque o meu ponto, ele é muito apertado, tá? Então, aí, para o trabalho ficar aí perfeito, do jeito que eu quero que ele fique, eu vou usar a agulha de 2 milímetros. Porém, vocês podem estar aí usando a agulha que vocês sempre têm costumes aí de estar trabalhando aí os seus trabalhos, tá? Com esta linha. Mas lembrando a vocês, tá bom, meninas? Que eu sempre posto aí barradinhos em crochê, eu trabalho com a 1,60 ou a 1,75. Porque como é aí um barradinho para panos de prata, eu quero que ele fique aí com os pontos mais apertadinhos, porque ele fica aí bem mais firme, né? Mas como é um centro de mesa, um trabalho maior, eu vou trabalhar com a de 2 milímetros, tá bom? Então, o que eu quero falar para vocês e também o tamanho vai aí da agulha, tá bom? É o que eu tenho aí para falar para vocês, ok? Então, vamos lá. Olha, meu novelo está novinho, tá? No início aí do vídeo, vocês viram aí a quantia que nós gastamos para fazer esse trabalho. Olha, eu abri aqui por cima, deixei na embalagem,
para não ter perigo aí de estar sujando, né? Então, vamos lá, começar o nosso trabalho de hoje. Eu vou iniciar aqui, meninas, fazendo um anel mágico. Pegando ela laçada aqui por baixo, tá? E fechando aqui com um ponto baixo. Deixei essa ponta de fio aqui, pra depois eu estar aí puxando. Vou subir aqui 2 correntinhas. Essa correntinha aqui que nós prendemos o anel mágico serve aqui já com uma correntinha, então ficamos com 3. Vou aqui fazer mais 2 pontos altos. No total, fiquei com 3, contando com essas 3 correntinhas. Eu vou fazer 2 correntinhas. No mesmo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Meninas, se vocês também quiserem estar trabalhando aí com o barbante, tá? Número 4, pode ficar aí à vontade, tá? Vocês podem estar usando a mesma pontuação que nós estamos trabalhando aqui. Se necessário, vocês podem estar aí diminuindo ou aumentando somente as correntinhas. Então, vamos fazer aqui mais um grupo de 3 pontos altos. No total aqui, meninas, eu vou ficar com 8 grupos de 3 pontos altos e 2 correntinhas de separação. Para vocês que não conseguem fazer o anel mágico, vocês podem estar fazendo aí de 10 a 12 correntinhas para estar fazendo aqui, tá bom? Esses grupos de 3 pontos altos, que são 8 grupos, né? Separados por 2 correntinhas. Vou fazer os meus 8 e já volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, ó, com meus 8 grupos de 3 pontos altos feito. Agora, eu vou puxar aqui, ó, pra quem fez o anel mágico, né, agora é só puxar essa pontinha aqui, ó, pra nós fechar. Não vou fechar muito, tá? Vou deixar um pouquinho larguinho. Se caso precisar, depois eu vou estar aí puxando mais, tá bom? Mas não puxe muito, tá bom? Vou agora fechar aqui na terceira correntinha daquela que iniciamos. A terceira tá de baixo pra cima. E vou aqui, ó, pra cada ponto, eu vou caminhar com ponto baixíssimo, pegando em cima até chegar nesse espaço de 2 correntinhas. Cheguei aqui nesse espaço de 2 correntinhas com ponto baixíssimo. Agora eu vou subir minhas 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Agora, a partir daqui, nós vamos iniciar a nossa segunda carreira. Eu vou aqui, ó, trabalhar mais 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntes. Volta no mesmo espaço, faça mais 3 pontos altos. Então, aqui eu vou ficar com um leque, tá? De 6 pontos altos. Desta forma. Não vou fazer nenhuma correntinha, já vou laçar a linha na agulha. Vou para o próximo espaço de 2 correntinhas e vamos fazer aqui o nosso segundo leque. E assim é nessa sequência, tá bom, meninas? Para cada intervalo de 2 correntinhas, nós vamos colocar um leque. Então, eu vou fazer aqui, tá bom? Desta forma aqui que eu fiz junto com vocês por toda a minha volta. E para passar de um leque pro outro, tá bom? Vocês não façam nenhuma correntinha. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, já com a segunda volta, tá? Finalizada. Então, olha, na segunda volta, nós temos que ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 leques, tá? A mesma quantia de espaço, tá? Que nós iniciamos aqui, ó, com 2 correntinhas, né? Pra fechar, nós não vamos fazer nenhuma correntinha. Eu vou aqui na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. E vou fechar com ponto baixíssimo. Vamos iniciar agora a nossa terceira carreira. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, no meio do leque, nesse espaço de 2 correntinhas. Cheguei aqui. Aqui também, meninas, nós vamos subir 3 correntinhas e vamos fazer novamente um leque, tá? Vamos fazer mais 2 pontos altos, iniciando aqui com 3 pontos, 2 correntinhas. No mesmo lugar, nós vamos fazer aqui mais 3 pontos altos, para nós completar aqui
o nosso primeiro leque da nossa terceira carreira. Essa ponta de fio aqui, tá? Eu vou arrematar depois, porque se precisar, tá? Eu estar apertando, eu aperto. Olha, iniciei com o leque. Agora, meninas, eu vou fazer uma correntinha apenas de separação, tá bom? E vou para o próximo leque, no meio dele, no espaço de 2 correntinhas, e vou colocar o mesmo leque que nós vem aqui trabalhando. Fazendo os 3 pontos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Fazendo uma correntinha de separação, olha, eu vou para o meio do leque, onde nós temos as 2 correntinhas, e vamos ir colocando o leque, tá bom? Então, aqui nós também vamos ficar com 8 leques, tá, meninas? Então, olha, é nesta sequência que nós vamos ir trabalhando por toda a nossa carreira, ok? Vou trabalhar a minha, chegando aqui no final, eu já volto com vocês finalizando na terceira correntinha e caminhando com ponto baixíssimo até no meio do meu leque. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, já com a minha carreira pronta, minha terceira carreira. Já caminhei com ponto baixíssimo aqui para o meio do leque, tá? Como eu falei pra vocês, da mesma forma que nós tínhamos feito aí, fiz junto com vocês. Mas de agora, pra frente, tá? Dessa carreira pra frente, eu já vou vir já com minha carreira fechada e caminhando com ponto baixíssimo, sempre aqui no meio do leque, tá bom? Quando não for necessário, eu volto aqui já pra nós fazer juntos, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós vamos iniciar com as 3 correntinhas e vamos aqui fazer o nosso leque. O mesmo leque nós estamos fazendo aqui no nosso trabalho, tá? Com 6 pontos altos separados por 2 correntinhas. Olha, iniciamos com o mesmo leque. Aqui agora, nessa nossa quarta carreira, eu vou fazer agora uma correntinha de separação. Vou vir nessa correntinha, olha, que nós fizemos para passar de um leque pro outro. Aqui nesse espaço de uma correntinha, eu vou fazer 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, faça uma correntinha. Vem no meio do leque e nós vamos fazer, tá, o mesmo leque. 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Então, meninas, olha, a nossa carreira agora de número 4 vai ser trabalhado desta forma. Vou fazer agora uma correntinha, vou nesse espaço de uma correntinha que fizemos e vamos aqui fazer 3 pontos altos. Feitos os 3 pontos, vamos fazer uma correntinha, vamos no leque que nós temos na base e dentro dele nós vamos repetir o mesmo leque. Então, meninas, é nessa sequência que nós vamos trabalhar esta nossa carreira de número 4, tá bom? Então, vocês seguem nessa sequência por toda a volta, chegando aqui já para nós iniciar a próxima carreira, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, olha, voltei aqui já com a minha volta finalizada, tá? Fechei com ponto baixíssimo e já iniciei aqui a nossa próxima carreira, que é a nossa carreira de número 5. Já iniciei aqui fazendo o meu leque. E assim que vocês fizerem, tá? O leque, iniciar com o leque, vamos fazer uma correntinha. E já vamos vir aqui, ó, nesse espaço de uma correntinha que fizemos, vamos nesse espaço fazer 2 pontos altos. E nesses 3 pontos altos, vamos ir trabalhando um ponto para cada ponto. E nesse espaço à frente de uma correntinha, também vamos colocar 2 pontos altos.
Então, aqui, meninas, nós ficamos com 3, 6, 7 pontos altos. Assim que fizer os 7 pontos, faça uma correntinha, vem dentro do leque e vem trabalhando aqui o leque, conforme nós estamos trabalhando. Com 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, vai ficar desta forma aqui, tá? A nossa carreira de número 5. Assim que fizer o leque, depois do leque, vamos fazer uma correntinha. Vamos nesse espaço de uma correntinha que fizemos na carreira anterior, vamos colocar 2 pontos altos. Nesses 3 pontos altos que temos na base, vamos colocar um ponto para cada ponto. E mais 2 pontos altos nesse espaço que fizemos de uma correntinha. Ficamos aqui com 7 pontos altos. Vamos fazer uma correntinha e voltar aqui trabalhar o nosso leque. Então, meninas, vocês trabalham de vocês aí, nesta sequência, tá? Que nós estamos fazendo por toda a volta. Olha, vai ficando assim, ó. Esta nossa volta, tá? De número 5. Trabalha de vocês aí. Quando chegar aqui no final, vocês fecham com ponto baixíssimo. E caminha com ponto baixíssimo até aqui, ó, no meio desse leque, tá bom? E eu já volto pra nós iniciar a nossa próxima carreira. Pronto, meninas, olha, voltei com a minha volta, tá? De número 5, já finalizada. Já iniciei aqui a minha volta de número 6. A nossa volta de número 6, tá? Vai ser a mesma sequência, porém aqui, olha, onde nós temos aqueles 7 pontos altos, nós vamos aí continuar com os aumentos, tá? Nós vamos ficar agora com 11 pontos altos aqui, ó, nesses 7 pontos altos. Então, vamos lá. Depois de fazer aqui, ó, o primeiro leque da nossa carreira, tá? De número 6, eu vou fazer uma correntinha de separação. Cheguei aqui, ó, nesses 7 pontos altos, vou nesse espaço de uma correntinha, aqui eu vou colocar 2 pontos altos. E vou vir nesses 7 pontos altos, vou vir fazendo um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui na base. Então, em todos eles, tá, meninas? Onde nós temos aqueles 7 pontos, nós vamos trabalhar desta forma. Eu fiz aqui os meus pontos altos e vou no espaço de uma correntinha, vou colocar aqui mais 2 pontos altos. Então, aqui eu fiquei com 2, 4, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, cheguei no meu leque. Vamos fazer o mesmo leque que nós estamos fazendo aí na nossa carreira. Então, meninas, é nessa sequência, tá? Que nós vamos trabalhar esta nossa carreira de número 6. São a mesma repetição, tá bom? Olha, desta forma que nós vamos trabalhar. O mesmo que trabalhamos aqui, nós vamos trabalhar nos outros, tá bom? Então, vocês trabalham nessa sequência até chegar aqui no final. Chegando no final, eu volto com vocês. Lembrando vocês, tá bom, meninas? Se o aqui começar a querer empabar, vocês podem estar fazendo 100 correntinhas aqui, tá bom? Vocês já podem passar do leque e já ir fazendo os pontos altos. Não vai ter problema algum, tá bom? Depois, vocês vêm colocando os 2 pontos altos. Pronto, meninas, voltei aqui já com a minha carreira, tá? De número 6, já finalizada. Fechei com ponto baixíssimo e já iniciei aqui nossa carreira, tá? De número 7. A nossa carreira de número 7, meninas, aonde nós temos aqui o leque, tá? Agora nós vamos ter aí uma diferença aqui nesse leque. Então, por isso que eu voltei aqui, ó, pra fazer junto com vocês.
Olha, vamos fazer aqui 3 pontos altos e as 2 correntinhas, volta no mesmo espaço e faça mais 3 pontos altos. Feito esses 3 pontos altos, vamos fazer 2 correntinhas, volta no mesmo lugar e faça mais 3 pontos altos. Pronto, aqui então, olha, em todos os leques que nós temos aqui, ó, na base, vamos ficar desta forma aqui, tá bom? Com 3 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Assim que fizer, faça uma correntinha e vamos chegar aqui, ó. Cheguei naqueles 11 pontos altos, nós vamos repetir esses 11 pontos altos, tá bom? A única diferença, tá, nessa carreira de número 7 que nós vamos ter é nos leques, tá? Vamos fazer os 11 pontos altos que nós temos na base em todos eles. Olha, vou ir fazendo um ponto para cada ponto. Fiz aqui, olha, meus 11 pontos altos, que é a mesma repetição. Assim que fizer, vou fazer uma correntinha de separação. Vou aqui no meu leque e vamos repetir o mesmo que repetimos aqui nesse leque, tá? Vamos fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas, no mesmo espaço mais 3 pontos altos. Duas correntinhas, volta no mesmo lugar e vamos trabalhar mais 3 pontos altos. Então, meninas, olha, é assim, tá, que nós vamos trabalhar esta nossa carreira, tá, de número 7. Esta é a mesma repetição por toda essa nossa carreira. Onde nós temos os 11 pontos altos, vamos repetir os mesmos 11 pontos altos, tá bom? Aí, meninas, quando vocês forem trabalhando, começar a querer ficar desta forma aqui, ó, o meu tá ficando assim, meio subidinho pra cima, né? Tipo querer embabar, mas conforme eu for trabalhando aqui, ele vai melhorar. Mas se a de vocês aí estiver ficando, né, bem mais embabado, diminua essas correntinhas aqui, tá bom, meninas? Que nós temos, tá? Entre os 11 pontos altos, tá bom? Não tem perigo algum de estar diminuindo, ok? Então, vou trabalhar a minha, quando chegar aqui eu volto com vocês para nós iniciar a nossa próxima volta. Pronto, meninas, voltei aqui com a minha carreira, tá? De número 7, finalizada. Vamos iniciar agora a nossa carreira, tá? De número 8. Olha, a minha volta, conforme eu falei pra vocês, ó, já está começando a ficar do jeito que ela tem que ficar, tá, meninas? Mas, como eu falei pra vocês, tá bom? Se a de vocês aí querer embabar bastante, diminua essas correntinhas aqui, ok? Então, vamos lá. Eu já caminhei com ponto baixíssimo aqui pro meio do meu leque, tá? Daquele espaço, tá? De 2 correntinhas. Aqui, eu vou subir 3 correntinhas e nesse espaço eu vou fazer um leque. Com os 3 pontos altos, as 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Pronto, eu já formei aqui, ó, iniciei minha carreira, tá? De número 8, já com este leque. Vou fazer uma correntinha de separação, já vou pro próximo intervalo, ó, esse intervalo de 2 correntinhas, vou trabalhar também um leque aqui, o mesmo que trabalhamos ali no início, tá? Fazendo 3 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Pronto, olha, aonde nós temos, tá, aqueles grupos de 3 pontos altos, vamos ficar agora com 2 leques, em todos eles, tá bom? Assim que fizer esses 2 leques, vamos fazer uma correntinha.
Agora, aqui nesses 11 pontos altos, meninas, nós vamos fazer a diminuição, tá bom? Então, nós vamos pegar esses 2 primeiros pontos altos, fechar juntos e os 2 últimos. Então, vou aqui, ó, nos 2 primeiros pontos altos, vou fazer, mas vou deixar em aberto. Vou no segundo também, olha, deixei as duas laçadas na agulha e agora vou fechar esses 2 pontos juntos. E vou nos demais pontos, vou fazendo um ponto alto para cada ponto, até chegar ali no último ponto alto. Perdão, no penúltimo ponto, que a partir do penúltimo ponto nós vamos fechar o penúltimo e o último ponto juntos. Olha, deixei o penúltimo e o último ponto, né? Então, nós vamos fechar esses 2 pontos juntos. Assim. Agora, nós vamos fechar. Então, essa vai ser a nossa diminuição. Esses 2 pontos que fechamos juntos, menina, olha, tanto aqui no início como no final, vai ficar valendo como um ponto alto, tá bom? Então, vamos lá. Assim que fizer, tá? Nós faça agora uma correntinha de separação. Cheguei aqui, olha, naqueles 3 grupos de 3 pontos altos, nós vamos no primeiro espaço de correntinhas e vamos fazer o nosso leque. Com 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Vou fazer agora uma correntinha de separação, vou vir aqui, ó, no próximo espaço de 2 correntinhas, vamos fazer o mesmo leque que nós vem trabalhando aí na nossa carreira. Olha, meninas, então vai ficando desta forma aqui, tá? Vou fazer aqui novamente com vocês, tá? Vou fazer uma correntinha, vou vir nesses 2 primeiros pontos, vou fechar esses 2 pontos juntos. E vou vir nos demais pontos, vou fazer um ponto alto para cada ponto, até chegar ali no penúltimo ponto alto, tá bom? Cheguei no penúltimo ponto alto, então nós vamos fechar o penúltimo e o último ponto, nós vamos fechar juntos. Fechou, faço uma correntinha e volto aqui. Repetir o leque que nós estamos fazendo, tá? 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Uma correntinha. No próximo espaço, vamos fazer novamente o mesmo leque. Pronto, meninas, olha, finalizei aqui, tá, a minha carreira. E olha como vai ficar, ok? Então, vocês trabalham nesta sequência aqui, ó, por toda a volta. Quando chegar aqui, ó, no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, meninas, voltei aqui com a minha volta, tá, de número 8. E agora, tá, nós vamos iniciar aí a nossa carreira de número 9. Eu já iniciei aqui... Já caminhei com ponto baixíssimo até no meio do leque, já fiz o meu leque, tá? Da carreira já de número 9. Depois de fazer aqui, olha, este leque, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, nesse intervalo, tá? De uma correntinha que fizemos e vou prender aqui com um ponto baixo. Vou novamente fazer 3 correntinhas. Cheguei aqui no meu leque, eu vou fazer aqui um leque. É o mesmo leque, tá, meninas? Que nós vem aí trabalhando, tá? Na nossa carreira. Fiz aqui o meu leque. E vai ficar desta forma aqui, tá? Onde nós temos, tá? Esses 2 leques. Em todos eles, vamos trabalhar desta forma. Aqui, meninas, agora eu vou fazer, não vou fazer nenhuma correntinha, tá? De separação. Por quê? Eu já vou começar a diminuir aqui, ó, vou ficar aqui, olha, conforme eu quero que fique, tá? O meu trabalho. Então, não vou fazer nenhuma correntinha
Esses dois pontos altos que nós fizemos juntos, eu vou aqui, ó, pulo eles, vou nesse segundo à frente, vou fazer este ponto alto e vou ir trabalhando um ponto alto para cada ponto, até chegar lá no penúltimo ponto alto, é onde nós temos, tá? Aqueles dois pontos que fechamos juntos, tá? Nós vamos deixar ele livre, nós não vamos trabalhar. Pronto, olha, cheguei nele. Então, aqui, olha, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Não vou fazer nenhuma correntinha, já vou laçar a linha na agulha, vou pro meu leque e vou fazer aqui o meu leque, tá? Com 3 pontos, 2 correntinhas e mais 3 pontos. Desta forma. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou nesse espaço que temos de uma correntinha que fizemos na carreira anterior, vou prender com um ponto baixo, fazer 3 correntinhas e vim aqui no meu leque, vou trabalhar o mesmo leque. Pronto, meninas, olha, ficou desta forma aqui, que é o mesmo que trabalhamos aqui. Já vou laçar a linha na agulha, não vou fazer nenhuma correntinha. Vou pular esses dois pontos que nós fechamos juntos, né? Vou pro próximo ponto ao lado. E vou fazer aqui 1, 2 pontos e vou ir trabalhando um ponto para cada ponto. Até chegar no penúltimo, tá? Temos aqui 4, né, pontos. 5, 6 e 7 pontos. Então, nós vamos ficar com 7 pontos altos aqui, olha. Deixei esses dois últimos que fechamos juntos, né? Deixamos eles sem trabalhar. Já vou laçar a linha na agulha, vou para o meu leque e vou trabalhar aqui o meu leque. Então, meninas, é nessa sequência, tá bom? Que nós vamos trabalhar essa nossa carreira, tá? De número 9. Ela vai ser trabalhada desta forma aqui, que eu fiz aqui junto com vocês. Olha, como vocês podem ver, já tá ficando legal aqui o meu ponto, né? Porque não fiz aqui, ó, já vim, não fiz nenhuma correntinha de separação. Então, essa aí é o segredo, tá? Pra nós ir fazendo a nossa carreira, pra acabar aqui, ó, com esse efeito aqui, tipo babado, né? Pronto, pessoal, voltei aqui já com a nossa carreira, tá pronta, finalizada. E agora, nós vamos iniciar a nossa carreira, tá? De número 10. Eu já iniciei aqui com o meu leque, tá? Aqui no meio do primeiro leque. Depois de fazer esse primeiro leque aqui, meninas, nós vamos fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou aqui, ó, nesse próximo leque, e vou fazer aqui um leque. Fiz aqui o meu leque, olha, fiz essas 7 correntinhas aqui. E agora, eu vou fazer aqui, ó, naqueles 7 pontos altos, eu vou pular o primeiro a partir do segundo. Eu não vou fazer nenhuma correntinha, tá, de separação. Já vou vir fazendo um ponto alto para cada ponto, até chegar no penúltimo ponto alto. Aqui, nós vamos ficar agora com 5 pontos altos, tá bom? Olha, fiquei com 5 pontos altos. Vou deixar o primeiro e o último sem trabalhar. Já vou laçar a linha na agulha, vou pro meio do meu leque e vou trabalhar aqui o meu leque. Fazendo aqui os 3 pontos altos, as 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Pronto, olha, vai ser desta forma aqui. Vou fazer agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Já vou aqui, ó, nesse leque à frente, que nós temos na base, e dentro dele vamos repetir o mesmo leque. Então, essa nossa carreira, tá, de número 10, vai ser trabalhada desta forma, tá bom, meninas?
vocês trabalhem de vocês aí nessa sequência. Olha. Vou agora, olha, já laçar a linha na agulha, vou pular o primeiro ponto, a partir do segundo, eu vou ir fazendo um ponto alto para cada ponto, até completar aqui 5 pontos altos. Pronto, olha, completei meus 5 pontos altos, deixei o primeiro e o último sem trabalhar, já vou laçar a linha na agulha, vou para o meio do meu leque aqui fazer o leque. Fazer as 7 correntinhas. E vou aqui, ó, pro próximo leque que nós temos na base, vamos trabalhar aqui o leque, tá bom? Olha, então, meninas, olha, nesta sequência, olha, vai ficar desta forma aqui, nós ir trabalhando aqui, tá, a nossa carreira. Então, eu vou trabalhar a minha, tá? E eu já volto aqui com vocês no finalzinho pra nós dar sequência à nossa próxima carreira. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, já com a nossa carreira já pronta, finalizada. Já fechei com ponto baixíssimo, caminhei aqui, ó, pro meio do leque e já fiz aqui, ó, iniciando a próxima carreira com um leque. Então, vamos lá, já dar sequência aí a nossa carreira de número 11, tá? Depois de fazer aqui, ó, o nosso leque, eu já vou laçar a linha na agulha e vou nesse intervalo aqui, ó, de 7 correntinhas, aqui eu vou colocar 15 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Eu coloquei aqui 15 pontos altos. Fiz os meus 15 pontos altos, já vou laçar a linha na agulha, já vou pro meu leque e vou repetir o leque, tá? Fiz aqui esse leque, tá bom? Agora, já vou laçar a linha na agulha. Cheguei aqui, ó, nos 5 pontos altos, vamos pular o primeiro. No segundo, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, agora, aqui nessa nossa carreira de número 11, eu vou ficar com 3 pontos altos. Já vou laçar a linha na agulha. Cheguei no meu leque, eu vou trabalhar aqui o meu leque. Então, olha, vai ficando assim, tá? Essa nossa carreira de número 10. Assim que fizer o leque, já vou laçar a linha na agulha. Cheguei aqui, ó, no meu cordão de 7 correntinhas. Aqui eu vou colocar 15 pontos altos, que esse aqui é a repetição desse daqui, tá bom? Pronto, meninas, olha, fiz aqui os meus 15 pontos altos. Já vou laçar a linha na agulha, nós não faz nenhuma correntinha, tá? E já vamos aqui pro leque e vamos repetir o mesmo leque, tá? Que nós estamos trabalhando aqui na nossa carreira. Fiz aqui o meu leque, já vou laçar a linha na agulha, vou pular o primeiro ponto. No segundo, eu vou fazer um ponto alto, no próximo ao lado, vou fazer um ponto alto, e no próximo ao lado, vou fazer um ponto alto. Já vou laçar a linha na agulha, já vou aqui pro meu leque e vou repetir o mesmo, tá? Que nós repetimos aqui, ó, tá vendo? Então, meninas, é nesta sequência aqui, ó, que nós vamos trabalhar por toda a nossa carreira. Pronto, pessoal, voltei aqui já com a minha volta, tá? De número 11, já finalizada.
Já iniciei aqui a volta de número 12 aqui, já dentro aqui fazendo o meu leque. Vamos dar continuidade, tá? A nossa volta de número 12. Eu vou fazer aqui. Depois de fazer o leque, tá? Depois que vocês fizerem o leque, agora vocês façam uma correntinha. Feito uma correntinha, vamos vir aqui, ó, nesses 15 pontos altos. Vou vir no primeiro ponto alto, vou fazer aqui um ponto alto. Feito esse ponto alto, faça uma correntinha. Pula um ponto de base. No próximo ponto, faça um ponto alto. Uma correntinha. Pula um ponto de base. E no próximo ponto, faça um ponto alto. Uma correntinha. Pula um ponto de base. E no próximo, faça um ponto alto. Então, vai ficando assim, tá bom? Onde nós temos aqueles 15 pontos altos. Sempre fazendo uma correntinha de separação e pulando um ponto de base. Pula um ponto. No próximo, faça um ponto alto. Uma correntinha de separação, pula um ponto e no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pula um ponto e no próximo, um ponto alto. Então, onde nós temos aqueles 15 pontos altos, tá? Que são esses daqui, nós vamos trabalhar desta forma aqui, tá? Ele tem que ficar desta forma. Então, tem que ficar com 3, 6, 7, 8 pontos altos. E vamos fazer uma correntinha de separação. Cheguei aqui, ó, dentro deste leque, nós vamos aqui fazer o leque. É o mesmo leque, tá, meninas, que nós estamos trabalhando aqui no nosso centro de mesa, tá? Vai ficar desta forma. Vou vir aqui, olha, já vou laçar a linha na agulha, não vou fazer nenhuma correntinha de separação. Já vou direto pro meu leque, vou repetir aqui o leque, tá? Essa vai ser a sequência por toda a nossa volta. Vou fazer agora uma correntinha de separação, cheguei nos meus 15 pontos altos. Nós vamos no primeiro fazer um ponto alto, fazendo uma correntinha, pulando um ponto de base no próximo ponto alto. E assim, seguindo esta sequência, até completar aqui 8 pontos altos. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha meus 8 pontos altos. Pronto, vamos fazer uma correntinha. Cheguei no leque, vamos repetir o mesmo leque que nós temos aqui trabalhando, tá? Na nossa carreira. Fiz o meu leque, já vou laçar a linha na agulha, já vou direto aqui, ó. Novamente para esse leque ao lado, tá? E vamos fazer o mesmo leque que nós estamos fazendo, tá? No nosso trabalho. Meninas, eu estou assim dando uma explicadinha melhor, tá? Por causa dos nossos iniciantes. Como este canal, tá? É um canal, né, trabalhado com mais, eu trabalho mais com a linha, né, do que com barbante. Então, eu trago aí bem explicado aí, porque tem muitas, mas muitas iniciantes aqui no canal, né? Por isso que eu dou a explicação assim, bem detalhada. Mas para quem que já é treinada aí a fazer, tá? Pode estar adiantando o vídeo. Olha, por toda a volta, tá, meninas? Vai ficar desta forma aqui. Então, vocês trabalham por toda a volta. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta, tá? De número 12, finalizada. E olha, ficou desta forma aqui, olha. Toda a nossa carreira, tá, meninas? Então, vamos agora fechar juntos. Deixei pra fechar aqui junto com vocês, tá? Olha, depois de fazer o último leque, tá? Nós já vamos direto, não vamos fazer nenhuma correntinha, já vamos direto aqui para a terceira correntinha, contando de baixo para cima. E vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Fechada com ponto baixíssimo, vocês caminham, tá? Com ponto baixo, com ponto baixíssimo, até chegar aqui, ó, no meio do leque, tá bom? Então, vai ficar desta forma aqui, tá? A nossa carreira finalizada.
Vamos iniciar agora a nossa carreira, tá? De número 13. Vamos iniciar com o nosso leque, tá bom? Eu iniciei aqui com o meu leque. E assim que eu fizer o meu leque, eu vou fazer aqui uma correntinha de separação, tá bom? E vamos vir aqui, ó, nesses 8 pontos altos que nós fizemos, eu vou aqui no meio, entre um ponto e outro, nesse espaço de uma correntinha, e aqui eu vou fazer 3 pontos altos fechados juntos. Então, olha, eu vou fazer desta forma aqui, ó. Vou fazendo o ponto alto, não vou fechar. Olha, eu vou deixar sempre a última laçada na agulha. Vamos lá novamente. Olha, desta forma. Agora, eu vou fechar esses 3 pontos altos juntos. Assim que fizer, faça as 2 correntinhas. Volta no... Olha, novamente, ó, nesse espaço de uma correntinha. Vamos aqui, ó, fazer 3 pontos altos fechados juntos. Sempre deixando as últimas laçadas na agulha, tá? Deixei, agora eu vou fechar. Fechei, faço as 2 correntinhas. Vamos pro próximo intervalo de correntinhas. Novamente, tá? Vamos fazer os 3 pontos altos fechados juntos. 2 correntinhas de separação. Os 3 pontos altos fechados juntos. Vocês nunca fecham, tá? Esses 3 pontos altos. Deixa eles sem terminar, deixa as últimas laçadas na agulha. Assim que fizer os 3, vocês fecham. Depois, faça as 2 correntinhas. Meninas, este centro de mesa, ele é lindo, maravilhoso, tá? Depois de pronto, vocês veem a lindeza que ele é. Para quem está trabalhando aí com a linha Bela ou a linha Charme, que é da Tex maior, pode seguir a mesma sequência, tá? De pontuação. Como eu disse, vocês só aumenta ou diminui apenas nas correntinhas, tá bom? Olha, ficou desta forma aqui. Então, nós vamos ficar agora aqui com 7 grupos de 3 pontos altos fechados juntos. Assim que fizer, faça uma correntinha, vem aqui dentro do leque e faça o mesmo leque, tá? Que nós vem trabalhando aí na nossa carreira. Pronto, olha, fiz aqui o meu leque com a mesma sequência. Assim que fizer esse leque, nós vamos fazer agora 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Feitas 7 correntinhas, vem dentro do próximo leque, tá? E faça o mesmo leque que nós vem trabalhando. Essa repetição de leque é em todos, tá, meninas? Em todos eles nós vamos fazer o mesmo. Então, quando chegar no leque, vocês sabem, né? Já sabe que é para fazer o mesmo leque, né? Olha, desta forma. Assim que fizer o leque, faça uma correntinha. Cheguei aqui nos meus 8 pontos altos, vamos fazer este mesma sequência, tá? Que nós fizemos aqui. Pronto, olha, meninas, fiz a mesma sequência, tá? Que nós fizemos aqui. Fizemos os 7 grupos de 3 pontos altos fechados juntos. Assim que fizer, faça uma correntinha. E vai para o leque, trabalha o mesmo leque, tá bom? Assim que fizer o leque, vocês façam as 7 correntinhas, que é a mesma aqui, ó, que nós fizemos. Então, essas são a mesma repetição, tá bom? Faça 7 correntinhas, o leque, vem aqui, seguindo a sequência dos pontos altos, ok? Então, vou fazer a minha aqui, quando chegar no finalzinho, volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com minha volta de número 13, finalizada. E olha, meninas, como ficou, tá, a nossa carreira toda. Ficou dessa forma aqui que vocês estão vendo. Vamos iniciar agora a nossa volta, tá, de número 14. E a nossa volta de número 14 vai ser trabalhada da seguinte forma. Olha, mas antes aí, tá,
eu fechei aqui com ponto baixíssimo, fiz as 7 correntinhas, fechei com ponto baixíssimo, já fui para o meio do leque, já subi aqui meu leque, tá? Tá a volta de número 14. Assim que fizer o primeiro leque, faça aqui agora 2 correntinhas de separação. Vamos vir agora aqui, ó, nesses 7, nos grupos de 7 pontos altos, de 3 pontos altos fechados juntos, vamos aqui, ó, nesse espaço de 2 correntinhas, vamos colocar novamente 3 pontos altos fechados juntos. Desta forma, tá, meninas? Agora, vamos fazer apenas uma correntinha de separação. Já vou para o próximo intervalo de 2 correntinhas, entre um grupo de pontos altos e outro, e vamos colocar aqui os nossos 3 pontos altos fechados juntos. E uma correntinha de separação. Novamente, vamos fazer aqui o nosso grupo de 3 pontos altos fechados juntos, sempre naquele espaço, tá, de 2 correntinhas. Aqui, meninas, tá? Nós vamos começar a diminuição desses grupos, tá? De pontos altos. Pronto, olha, ok? Então, nós ficamos agora com 6 grupos, tá? De 3 pontos altos fechados juntos. E vamos aqui fazer as nossas 2 correntinhas, vem dentro do leque, vamos repetir o mesmo leque. Pronto, olha, fiz aqui o meu leque, tá bom? Agora, cheguei aqui, ó, naquelas 7 correntinhas, né? Aqui eu vou fazer uma correntinha de separação. Vou aqui nesse cordãozinho de correntinhas e vou colocar 11 pontos altos. Então, eu tenho aqui já 3, né? 4. Fazendo bem rápido, tá, meninas? Porque aqui só vocês colocar os 11 pontos altos, tá? Tem 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos altos. Feitos os 11 pontos altos, faça uma correntinha de separação. Vem aqui dentro do leque e vamos repetir o mesmo leque que nós estamos fazendo. Fiz aqui o meu leque, olha. Vai ficando desta forma, tá? A nossa carreira. Vou fazer agora 2 correntinhas de separação. Se a de vocês aí precisar estar diminuindo, pode estar fazendo com uma. Vamos aqui novamente fazer os nossos 6 grupos dos 3 pontos altos fechados juntos. E não esquecendo, tá, meninas? Que agora vai ser apenas uma correntinha de separação. Eu vou fazer o meu aqui, tá? Quando chegar aqui, eu volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com os meus 6 grupos de pontos altos. Assim que fizer, faça as 2 correntinhas. Vem aqui no leque, vamos repetir o mesmo leque, tá? Que nós vem aqui fazendo, tá? Na nossa carreira. E assim que fizer este leque, tá? Que nós vamos fazer, agora vai ser essa repetição aqui, tá bom? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quando fizer o leque, já vem aqui, ó. Faça apenas uma correntinha de separação, vem aqui nesse cordão de 7 correntinhas que nós fizemos e trabalha 11 pontos altos. Uma correntinha, o leque. Chegando aqui, repete essa mesma sequência que nós fizemos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Esta aqui é o que nós fizemos juntos e é a mesma repetição por toda a volta, tá bom? Vou fazer a minha quando chegar aqui no finalzinho, volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta, tá? De número 14, já pronta. E olha, ficou desta forma aqui, olha, toda a nossa volta, tá bom? Eu já fechei aqui com ponto baixíssimo, tá? Na terceira correntinha daquele leque, já fiz aqui o leque, já iniciando aí a nossa próxima volta. Agora, nós vamos iniciar a nossa volta, tá? De número 15. Aqui nós vinha fazendo, tá? Agora,
depois de fazer o leque, vou fazer apenas uma correntinha de separação, tá bom? E vou vir aqui nesses grupos de ponto alto, vamos repetir o mesmo, tá? Com os 3 pontos altos fechados juntos. E uma correntinha de separação. Olha, para cada intervalinho que nós tem na base de uma correntinha, nós vamos colocar aqui um grupo de 3 pontos altos fechados juntos. Fazendo uma correntinha de separação. Agora aqui nós vamos ficar com 5 grupos de pontos altos, tá bom? Temos 3, uma correntinha. Vamos fazer aí o nosso próximo grupo. E uma correntinha. Vamos para o intervalo de uma correntinha e vamos colocar aqui o nosso grupo de pontos altos. Então, aqui, olha, fiquei com 5 grupos, tá? De 3 pontos altos fechados juntos. Vou fazer uma correntinha de separação, vou vir aqui no meu leque, vamos fazer a repetição dele. Pronto, fiz o meu leque. Não vou fazer nenhuma correntinha, tá, meninas? Só vou laçar a linha na agulha e vou vir aqui, ó. Nesse espaço que fizemos, vou colocar 2 pontos altos, tá? Aqui onde nós temos aqueles 11 pontos altos, agora nós vamos ficar com 15 pontos altos. Fiz os 2 pontos altos antes daqueles 7, né? Agora eu vou ir colocando um ponto alto para cada ponto, até completar aqui os meus 15 pontos altos. Quando chegar aqui, tá, meninas? Nós sempre coloca 2 antes e depois. Desta forma, tá? Que eu fiz. Coloquei 2 no início, depois eu vim trabalhando nos meus pontos altos. Desta forma. E agora, para complementar aqui os meus 15 pontos altos, vou colocar 2 pontos aqui nesse espaço. Olha, fiquei aqui com os 15 pontos altos. Vou fazer agora, ó, já vou laçar a linha na agulha, não vou fazer nenhuma correntinha de separação, tá bom? Já vou aqui pra dentro do meu leque, vou fazer o meu leque. Meninas, eu estou fazendo assim, mas se a de vocês precisar estar aumentando, pode estar fazendo com uma correntinha, tá bom? Aqui eu não fiz nenhuma correntinha, porém, se vocês for trabalhar aí com a outra linha, né, com a tex maior, às vezes vai precisar de aumento, né? Então, vocês aumentam fazendo uma correntinha. Agora, eu vou fazer uma correntinha, cheguei aqui nos meus grupos de ponto alto, nós vamos fazer aqui os nossos grupos de 5 pontos altos, tá bom? Pronto, olha, meninas, voltei aqui com os meus 5 grupos, tá? De 3 pontos altos fechados juntos. Vou fazer agora uma correntinha de separação, cheguei aqui no meu leque, vou repetir o mesmo leque que nós estamos trabalhando. Fiz aqui o meu leque, já vou laçar a linha na agulha, vou nesse intervalo aqui antes dos pontos altos, vou colocar aqui 2 pontos altos. Então, para nós complementar aqui os nossos 15 pontos altos, sempre eu vou colocar 2 aqui no início e 2 no final. E aqui nos 11 pontos altos, um ponto para cada ponto, que é da mesma forma, tá? Que trabalhamos aqui. Então, meninas, vocês seguem essa sequência, tá? Por toda essa nossa carreira. E assim que eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa carreira, tá? De número 15, já finalizada. E agora, nós vamos iniciar aí a nossa próxima carreira. Eu já iniciei aqui com o meu leque, tá? Dentro do leque. E agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó. Nesse espaço de correntinhas, vamos repetir o mesmo que nós vem fazendo aqui, tá? Fazendo 3 pontos altos fechados juntos para cada espaço de correntinhas. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou vir no próximo espaço e nós vamos fazer o segundo grupo de 3 pontos altos fechados juntos.
uma correntinha de separação. E agora, meninas, tá? Nós vamos ficar com 4, que agora, né, nós estamos fazendo a diminuição aqui desses pontos. Então, para cada espaço, olha, de correntinhas, nós colocamos os pontos altos. Olha, ficamos com 4. Vou fazer agora uma correntinha de separação. Vou vir aqui dentro do meu leque, vou repetir, tá? O mesmo leque que nós vem aí trabalhando na nossa carreira. Fiz o meu leque. Agora aqui, meninas, aonde nós temos, tá, esses 15 pontos altos, nós vamos ficar com 19. Nós vamos seguir a mesma sequência, tá? Aqui nesse espaço entre o leque e os pontos altos, não vou fazer nenhuma correntinha, tá? Eu já vou colocar aqui nesse espaço 2 pontos altos e vou vir aqui, ó, nos pontos altos que nós temos na base, nós vamos ir trabalhando um ponto alto para cada ponto, até chegar aqui no último ponto alto. Chegou aqui no último ponto alto, nesse intervalo aqui, nós coloca também 2 pontos altos da mesma forma que colocamos aqui. Pronto, meninas, olha, fiquei aqui com meus 19 pontos altos. Já vou laçar a linha na agulha e vou aqui para o meu leque e vou fazer o leque. Para nós dar continuidade aí ao nosso trabalho, tá? Pronto, olha, meninas. Dessa forma aqui, tá? Que nós vamos trabalhar. Chegando aqui, vai ser essa mesma repetição. Então, a partir daqui, vamos ir fazendo a mesma repetição por toda a volta, tá bom? Então, vocês trabalham de vocês aí, tá bom? Vou trabalhar o minha aqui. Quando chegar aqui no final, volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta, tá? De número 16, já finalizada. Vamos iniciar agora a nossa volta de número 17. Eu já iniciei aqui fazendo o meu leque. E eu vou fazer agora uma correntinha de separação. Vamos vir aqui, ó, nos nossos pontos altos e vamos trabalhar os 3 pontos altos fechados juntos. Fiz o meu primeiro grupo, uma correntinha de separação. Vou fazer aqui o meu segundo grupo de pontos altos e uma correntinha de separação. Vou no próximo espaço, vou fazer meu terceiro grupo de pontos e fechar. Então, olha, vai ficando assim, ó, tá? Nosso trabalho. Em todos eles, tá, meninas? Agora, nós vamos ficar com esses 3, tá bom? Vamos fazer uma correntinha de separação. Cheguei aqui no leque, vamos repetir o mesmo. Fiz aqui o meu leque. Agora aqui, meninas, tá? Eu já vou laçar a linha na agulha. Vou vir nesse espaço e vou trabalhar 2 pontos altos. E eu vou trabalhar aqui mais 8 pontos altos aqui em cima. Que é um ponto alto para cada ponto, tá? No total, eu tenho que ficar com 10 pontos altos, tá? Então, aqui eu já tenho 6 pontos, 7, 8, 9 e 10 pontos altos. Ficando assim, tá bom? Agora aqui, meninas, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Feitas as 5 correntinhas, eu vou vir aqui, ó, pular 1, 2, 3 pontos altos. No próximo ponto alto, eu vou ir fazendo um ponto para cada ponto, até chegar nesse espaço. Chegando aqui, eu vou fazer o mesmo que fizemos aqui, tá bom? No total, nós temos que ficar com
10 pontos altos. Então, vamos lá. Tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos nesse espaço colocar o de número 9 e o de número 10. Já vou laçar a linha na agulha, já vou vir aqui no meu leque e vamos trabalhar o mesmo leque que nós vem trabalhando. Pronto, meninas, olha. Então, olha, é nessa sequência que nós vamos trabalhar por toda a volta, tá bom? Chegando aqui, vamos trabalhar um ponto A, uma correntinha e os 3 grupos de 3 pontos altos fechados juntos, separados por uma correntinha, tá? Depois vamos trabalhar o nosso leque e chegando aqui, tá? Nesses 19 pontos altos, nós vamos trabalhar esses pontos altos aqui que fizemos, tá? E essas 5 correntinhas aqui. São o mesmo, tá bom? Aqui, ok? Sempre pulando aqui, ó. Quando fizer 10 pontos altos, pula 3 e trabalha mais 10, tá bom? Então, eu vou trabalhar toda a minha volta, tá? Desta forma aqui que eu fiz. Chegando aqui, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa volta, tá? De número 17, já finalizada. Olha, toda a nossa volta, tá, meninas? Ficou desta forma aqui, olha, que vocês estão vendo, tá? Então, vamos iniciar agora a nossa próxima volta. E eu já iniciei aqui com o meu leque. Vou fazer agora uma correntinha de separação. Vou vir aqui, olha, e trabalhar os 2 grupos de 3 pontos altos fechados juntos. Aqui está o primeiro grupo. Uma correntinha. No próximo intervalo, vou fazer o meu segundo grupo, tá? Agora, nós vamos ficar com 2 desta forma. Vou fazer uma correntinha de separação, vou vir aqui, ó, no meio do leque e vamos repetir o mesmo leque que fizemos aqui. Pronto, olha, ficou desta forma. Vou agora, meninas, aqui, olha, já vou laçar a linha na agulha. Vou nesse espaço entre o leque e os pontos altos, vou colocar 2 pontos altos. E aqui agora, eu vou ficar com 8 pontos altos. Então, eu já tenho 2 aqui e vou aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto, vou colocar o meu terceiro, no próximo quarto, no próximo quinto ponto alto, no próximo sexto, no próximo sétimo e no próximo o 8º ponto alto. Então, olha, sobrou aqui, olha, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Sobrou esses 4 pontos altos, então nós vamos fazer 2 correntinhas de separação. Já vou aqui, ó, agora, nesse intervalo de 5 correntinhas, nós vamos colocar 7 pontos altos duplo. Então, vou dar 2 laçadas na agulha, já vou aqui, ó, pulo os 4 pontos, vou nessas 5 correntinhas, vou colocar aqui um ponto alto duplo e uma correntinha de separação. Vou colocar o segundo ponto alto duplo, uma correntinha de separação. O terceiro ponto alto duplo e uma correntinha de separação. E assim nós vamos fazer até completar aqui os nossos 7 pontos altos duplos separados por uma correntinha. Fiz aqui os meus 7 pontos altos duplos com 2 correntinhas de separação. Vou fazer 2 correntinhas, vou aqui pular 1, 2, 3, 4 pontos. No de número 5, eu vou ir colocando um ponto alto para cada ponto. E no espaço aqui, ó, que temos do ponto alto ao outro, ao leque, eu vou colocar 2 pontos altos para complementar aqui os nossos 8 pontos altos. Não vou fazer nenhuma correntinha, já vou laçar a linha na agulha, já vou aqui pro leque, vamos trabalhar aqui leque dentro de leque. Pronto, pessoal, olha.
Então, é dessa forma aqui, tá bom? Que vai ficar o nosso trabalho. A partir daqui, tá? Vai ser a mesma repetição que fizemos aqui, ok? Então, vocês trabalham de vocês aí nesta sequência, tá bom? Quando chegar aqui no final, volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta, tá? De número 18, finalizada. E olha como está ficando aqui o nosso centro de mesa. Agora, vamos iniciar aí a nossa volta de número 19. Eu já iniciei aqui subindo o meu leque, tá? E agora, vou fazer uma correntinha de separação. Vou vir aqui, ó, nesse espaço aqui que fizemos, tá? De correntinhas, entre esses dois grupos de ponto altos fechados juntos. E vou fazer aqui um grupo de ponto altos fechados juntos. Olha, vai ficar assim, tá? Então, aqui, olha, já fechou aquele desenho nosso, né? Vou fazer agora uma correntinha de separação, vou vir aqui nesse leque e vamos fazer o mesmo leque, tá? Que nós vem aí trabalhando na nossa carreira. Pronto, então vai ficando assim, tá? Depois de fazer esse leque, meninas, nós não vamos fazer nenhuma correntinha, já vamos laçar a linha na agulha, vamos vir nesse intervalo entre o leque e esse ponto alto, e aqui eu vou colocar 2 pontos altos. Agora, aqui no meu ponto alto, eu vou ir colocando um ponto alto para cada ponto, tá? Até completar aqui 6 pontos altos. Então, aqui, ó, tenho 3, né? Vou no segundo ponto alto, vou colocar mais um. No próximo, mais um. E no próximo, mais um. Para nós completar aqui os nossos 6 pontos altos. Então, aqui, ó, ficou novamente 1, 2, 3, 4 pontos altos. Deixado esses 4 pontos, vamos fazer as 2 correntinhas de separação. Vamos vir aqui nesses 7 pontos altos duplos, vamos dar 2 laçadas na agulha. Vou em cima desse primeiro ponto e aqui eu vou colocar 2 pontos altos duplos em cima desse ponto alto. Assim, tá, meninas? Olha, 2 pontos altos. Feito esses 2 pontos altos, eu vou fazer apenas uma correntinha, 2 laçadas na agulha. Vou para o próximo ponto, vou colocar também 2 pontos altos. São pontos altos duplos, tá, meninas? Assim. Uma correntinha de separação, 2 laçadas na agulha. Para o próximo ponto alto, vamos colocar também 2 pontos altos duplos. E assim, nós vamos ir fazendo, tá? Nos 7 pontos altos, vamos colocar esta mesma sequência. Pronto, olha, meninas, então vai ficar assim, tá? Para cada ponto que nós temos, vamos ficar com 2 pontos altos duplos com uma correntinha de separação. Vou fazer agora as 2 correntinhas de separação. Cheguei aqui nos pontos altos, vamos pular 1, 2, 3, 4. A partir do 5º, eu vou fazendo um ponto alto para cada ponto, até chegar no último. Fiz aqui os meus 4 pontos altos, vou fazer mais 2 aqui entre os pontos altos e o leque. Assim, tá, meninas? Olha. Agora, vou fazer, tá? Não vou fazer nenhuma correntinha, já vou para o meu leque e vou trabalhar o mesmo leque. Então, meninas, a partir daqui vai ser agora só repetição, tá bom? O mesmo que fizemos aqui no início, vamos repetindo agora pra frente, tá? Então, vocês trabalham nesta sequência, fazendo esta repetição por toda a volta, tá? Da nossa carreira, ok? Então, vai ficando assim, tá bom?
Olha, chegamos aqui, nós vamos trabalhar o mesmo que trabalhamos aqui, tá bom? Fazendo um grupo de pontos altos duplos, ponto altos fechados, 3 pontos altos fechados juntos e repetindo esta mesma repetição. Então, vou fazer a minha aqui, quando chegar aqui no final, volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta, tá? De número 19, já finalizada. E olha, ficou desta forma aqui, olha, por toda a nossa volta, tá bom? Já iniciei aqui a nossa volta de número 20, tá? Iniciando aqui com o leque. E assim que fizer o primeiro leque, tá? Você já laça a linha na agulha e já vem aqui, ó, pra dentro do leque e trabalha aqui esse leque. Aqui, meninas, nós estamos já fechando, olha, tá? Aquele desenho, onde nós vinha trabalhando a diminuição aí dos 3 pontos altos fechados juntos, né? Então, aqui, olha, vai ser assim, tá? Sempre passando de um leque pro outro, pra fechar. Cheguei aqui, ó, onde nós temos os pontos altos, né? Aqueles 6 pontos. Vou aqui, ó, não vou fazer nenhuma correntinha, já vou nesse espaço aqui, ó, entre o leque e os pontos altos, colocar 2 pontos altos. E um ponto alto no primeiro e um ponto alto no segundo. Então, aqui agora eu vou ficar com 4 pontos altos, deixando aqui 4, tá? Livre, sem trabalhar. Agora, aqui, para passar para esse espaço, nós vamos continuar mantendo as 2 correntinhas. Agora, 2 laçadas na agulha. Cheguei aqui, ó, nesses grupos de 2 pontos altos, né, de ponto altos duplo. Eu vou no primeiro, vou fazer um ponto alto duplo, 2 laçadas na agulha. No mesmo ponto, vamos fazer mais um ponto alto, ficando aqui com 2 pontos altos. Desta forma, tá, meninas? Agora, aqui eu vou fazer 3 correntinhas, volta, pega essas 2 laçadas da frente do ponto e vou fazer aqui um picô. 2 laçadas na agulha, no segundo ponto alto, né, vamos fazer 2 pontos também. Assim, meninas, olha, que vai ficar, tá bom? Não vou fazer nenhuma correntinha, já vou laçar a linha 2 vezes na agulha. Vou para o próximo ponto, vou fazer aqui um ponto alto duplo, 2 laçadas na agulha, no mesmo ponto, mais outro ponto alto duplo. Vou fazer 3 correntinhas, volta, pega essas 2 laçadas da frente, vamos fazer um picô. 2 laçadas na agulha, no próximo ponto alto, vamos fazer 2 pontos. Então, é nessa sequência aqui, tá, meninas? Que nós vamos trabalhar naqueles pontos altos duplos que temos na base. Não vou fazer nenhuma correntinha, já vou dar 2 laçadas na agulha. Para o próximo ponto alto duplo, 2 pontos. Feitos os 2 pontos, no mesmo ponto de base, vamos fazer as 3 correntinhas. Volta, pega essas 2 laçadas, faça o picô. 2 laçadas na agulha. Próximo ponto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vai ficando assim. Então, meninas, é assim que vai fazer, tá? Por toda aqui, esses grupos de ponto alto. Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, com os meus pontos feitos, né? Terminados. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como vai ficar. Então, meninas, olha, vai ficar desse jeito aqui, tá? Onde nós temos aqueles grupos de 2 pontos altos duplos, tá bom? Então, meninas, vamos já laçar a linha na agulha. Perdão, vamos fazer as 2 correntinhas de separação, né? E nós vamos vir aqui, ó, pula 1, 2, 3, 4. No 5º ponto alto, vamos fazer os 4 pontos altos. Então, um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, e entre o ponto alto e o leque, 2 pontos altos. Já vou laçar a linha na agulha. Vou fazer aqui o meu leque. Da mesma forma que nós vem trabalhando aí os nossos leques, tá? Fiz aqui, olha, terminando de fazer o meu leque. E assim que terminar, tá, meninas? Nós já vamos laçar a linha na agulha e pro próximo leque repetir o mesmo leque.
Então, é nesta sequência que nós vamos trabalhar esta nossa última volta, tá? Do nosso trabalho. E eu vou fazer o meu, tá? Seguindo esta mesma orientação que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? E já volto aqui com vocês, bem aqui, ó, no finalzinho para nós continuar. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, já com a minha carreira, tá? Minha volta finalizada. Eu já fiz aqui meus 4 últimos pontos altos, né? Agora, eu vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha, sem fazer nenhuma correntinha, tá? Aqui naquele leque, nós iniciamos com 3 correntinhas. Então, vamos na terceira correntinha de baixo pra cima, fechar com ponto baixíssimo e fazer aqui uma correntinha. Vamos puxar a linha, eu já cortei aqui o meu fio e aqui está finalizado, tá? Agora, é só arrematar, tá bom? Pro lado avesso aqui e finalizar. Então, meninas, olha, eu quero mostrar aqui pra vocês, tá? A minha depois eu vou estar finalizando, tá? E arrematando aqui pro lado avesso. Então, aqui está, meninas, tá? O nosso centro de mesa finalizado. Esse centro de mesa maravilhoso, belíssimo. Ele não é difícil, tá, meninas, de fazer. Ele é super fácil. E aqui está ele pronto. E eu espero aí que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Se tiver gostado, já deixe seu joinha e compartilha aí, tá bom? Para que mais pessoas venham conhecer aí o nosso cantinho. Então, era isso, meninas, tá? Eu vou ficando por aqui, agradecendo a companhia de vocês. E até a nossa próxima videoaula, se Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus.